A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de convidar a todos agora para podermos fazer essa lição, a lição número 6 da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Essa lição tem como texto básico Esdras 7:10. O título da lição é Caminhando na Direção Certa. Quem escreveu essa lição foi o pastor Claudemir Faria. Claudemir de Mendonça Faria. Eu vou estar lendo a biografia do nosso querido pastor, que também faz parte dessa convenção, Convenção Batista Fluminense. Diz assim: pastor Claudemir de Mendonça Faria, filho de Crademir Faria e Nair Faria, casado com a ministra de música Marta Keila Faria, e pai de Lucas, de 18 anos, Samuel, 16, Danilo e Murilo, 3 anos. É pastor da primeira igreja batista do Paraíso, São Gonçalo, há 16 anos, onde desenvolve seu primeiro ministério. É Marechal em Teologia pela Faculdade Batista da Seminário Teológico Batista Sul do Brasil, graduado pelo Instituto Haggai Brasil. Desde já nosso sincero agradecimento ao nosso querido pastor Claudemir Mendonça Faria, pelo esse estudo maravilhoso. Aliás, irmão, a revista desse trimestre tem sido maravilhosa. Ela está dando norte, assim, de restabelecer e a reconstrução. Na verdade, o ministério de Esdras e Neemias foi para reconstruir a cidade, não só a cidade, mas sim também a moral espiritual daquela nação de Israel. Então, nós queremos aqui desde já deixar nosso agradecimento. Aqui o texto que foi proposto pelo pastor Claudemir, está em Esdras 7:10. É um versículo, Então nós já vamos ler. Porque Esdras tinha separado o seu coração a buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar a Israel os seus estatutos e seus direitos. Irmão, sabe que Israel é uma nação diferenciada, por quê? No Brasil nós temos a Constituição, parece que ela já foi mudada, mas lá as leis estabelecidas para a formação daquela nação, ela foi baseada nos 10 mandamentos propriamente, e depois na lei de Moisés, que fez aquela Constituição, vamos dizer assim, o legislador Moisés. Esdras é citado como escriba. O escriba, irmão, é aquele que entende sobre a lei, que interpreta a lei e também que fazia os manuscritos da lei. E principalmente aqui nesse estudo vai falar que não só isso, mas há uma responsabilidade muito grande desses escribas. Na lei de Moisés, ele tem a tarefa primordial de ensiná-la aos que não conheciam, Então vou ver em Esdras 7:25, que diz assim: E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, e a todos que sabem as leis do teu Deus. Ao que as não sabe, as farei saber. Quem falou isso foi o rei Artaxerxes, que ele baixou esse decreto. Porque aqui num texto diz assim: e por mim mesmo o rei Artaxerxes decreta a todos os tesouros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir, sacerdote Esdras, escriba a lei de Deus do céu, apressuradamente, rapidamente se faça. Então, a palavra do rei Artaxerxes foi que ele, como escriba, como doutor da lei, como pessoa que interpretasse a lei, pudesse assim estar ensinando aos demais daquela nação a respeitar essa lei.
dentre as suas características, deveria sobressair de um homem intérprete da palavra de Deus. Quão difícil hoje é interpretar corretamente a palavra de Deus. Mas isso tem um significado, porque nós, muitas das vezes, não conhecemos a fundo a palavra, a Escritura Sagrada. Esse livro que tem 66 livros, né? A Bíblia Sagrada, baseado nos 10 mandamentos também do Antigo Testamento. Toda a Bíblia está baseada nessa nação, nas Escrituras Sagradas. E muitas das vezes nós não sabemos interpretar a Bíblia porque não conhecemos profundamente a palavra. Então é necessário que, ao ensinar, tenhamos conhecimento pleno da palavra de Deus. Intérprete da palavra de Deus, professor daqueles que procuram conhecer a lei, cumprir e vivê-la. Só então ensinar. Então, não basta você só saber a lei, mas você tem que viver na lei. Tem que ser praticante da palavra. Então, nós que conhecemos, nós temos que praticar a palavra. A lei em si, ela pode nos ensinar muita coisa, mas quando nós colocamos em prática, aí sim, nós passamos a praticar o que está escrito na palavra de Deus. Eu e você, crentes de Jesus, fomos chamados por Cristo para esta missão. Então nós vamos ler em Mateus 28. Olha só, é interessante a palavra de Deus, ela tanto confirma como no Antigo Testamento, lá em Esdras, e agora Jesus está ensinando a nós crentes em Cristo, a fazer o cumprimento dessa palavra, que é ide e ensinar. Vamos ler aqui, né, o versículo base que o autor está nos dando. Mateus 28, 19. Isso aqui é um estudo, então nós vamos perder um tempinho aqui na palavra, né? Que não é perda, é investimento. 19, versículo 19. Diz assim: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando você leva a mensagem, você está ensinando as nações. Então, devemos ensinar a palavra de Deus. Esta é a direção certa para a vida do discípulo de Cristo. Então, caminhando na direção certa. Como que nós caminhamos na direção certa? No conhecimento de Deus, no conhecimento. Prossigamos em conhecer o nosso Deus. E só através da sua santa e bendita palavra que nós possamos conhecer verdadeiramente sobre o nosso Deus. Vejamos então 3 elementos importantes na vida desse homem de Deus, para somar na vida daqueles que vivem o grande desafio de recomeçar na direção certa. Então, a igreja, ela tem que estar na direção certa. E na direção certa é recomeçando, certo, com a palavra de Deus. Primeiro, o discípulo tem que ter disposição de conhecer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus na sua vida, né? Vivemos em um tempo em que cada dia surgem novidades contrárias à palavra de Deus. Isso nós vemos dia a dia, pessoas querendo ir contra a palavra de Deus com as suas atitudes, com suas maneiras de viver, com seus costumes, e esquece que primeiramente nós devemos obedecer à vontade de Deus. A revelação bíblica ficou em segundo plano, dando lugar a experiências místicas que satisfazem o ego humano. Realmente, irmão, muitas das vezes a vontade humana tem sobreposto a palavra de Deus, a Bíblia, e muitos tipos de revelações. E nós sabemos que a verdadeira revelação é essa que foi nos revelada, que é a palavra de Deus. Ela está impressa para que nós possamos pôr em prática. E diz assim: a corrida desenfreada em busca de milagres imediatas tem substituído o examinar meticuloso da revelação divina. Estamos diante de uma geração frustrada
espiritualmente e oca e carente de direção. Então, irmão, muitas pessoas têm dado ênfase a outras coisas que não seja a palavra. Mas a Bíblia diz que examinando as Escrituras e cuidar ter nelas a vida eterna. Então devemos examinar. O que é examinar? Examinar é como você faz um exame, uma perícia, um estudo minucioso daquilo que você quer conhecer. E o que nós queremos conhecer aqui é a vontade de Deus para a nossa vida espiritual, nossa vida cultural. Esdras sabia que a verdade estava na Escritura. Então nós que conhecemos, manuseamos a palavra de Deus, como diz o apóstolo Pedro, que nós que nós sabemos manusear bem a palavra da verdade. Então diz assim, a Bíblia precisava ser traduzida para o lugar trazida para o lugar que pertencia. Qual o lugar da palavra de Deus? É o primeiro lugar que nós devemos colocar. Apenas é necessário um homem com um coração disposto a ser ensinado junto com o seu povo. Então, além dele ensinar, ele estava aprendendo. Então, um homem que quer conhecer a Deus precisa ter um coração disposto, uma mente voltada para as coisas de Deus. E nesses dias atuais tem sido muito difícil as pessoas se envolver verdadeiramente com Deus, porque eles estão querendo Deus e ao mesmo tempo outros pensamentos, né? Então diz assim, então Esdras parte de Babilônia rumo a Jerusalém, carregando não apenas sua bagagem de viagem, mas um coração disposto. É o que nós devemos seguir a Cristo, um coração disposto. A palavra de Deus diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós devemos guardar a palavra de Deus verdadeiramente como tesouro no nosso coração. Como estudioso, exímio, conhecedor da Escritura, Esdras sabia que nela estava o caminho para conhecer a vontade de Deus. Quando Deus fez os mandamentos, é para que os mandamentos fossem respeitados e seguissem plenamente aqueles mandamentos. E ali estava a base de uma sociedade. Aliás, irmão, a Bíblia ela tem sido base para muita sociedade. E quando as pessoas colocam a Bíblia como, vamos dizer assim, como sua constituição, nós vemos que um presidente agora, ele jurou em cima da Bíblia. Eu quero crer que verdadeiramente ele tenha jurado com um coração puro, mas nós sabemos que muitas autoridades elas juram por jurar, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Um estudioso exímio, conhecedor da Escritura, Esdras sabia que nela estava o caminho para conhecer a vontade de Deus. Quer conhecer a vontade de Deus? Leia a palavra, estude a palavra, pratique a palavra de Deus. É o que nós devemos fazer. Então ele disposto o seu coração para conhecer o querer de Deus. Precisamos dessa disposição também. Precisamos valorizar a palavra. Quando nós falamos a palavra é a Escritura Sagrada revelada aos homens. Aqui nós temos agora um canal aí de TV, está passando uma novela chamada, vou fazer aqui a propaganda lá, Gênesis. Eu mesmo estou assistindo e tem ali muita coisa boa ali para a gente aprender. Uma coisa você lê um texto, mas você não visualiza as imagens. Quando você passa a visualizar a imagem, você tem outra dimensão. Então, essa novela está dando uma outra visão. Não dispensando a palavra, porque a palavra não se pode dispensar, porque ela é a verdadeira revelação. Mas eu quero dizer que ela ajuda a gente a entender algumas coisas. Então, precisamos valorizar a palavra, precisamos viver a experiência profunda com o soberano Deus através da leitura e o estudo da palavra. A Bíblia diz que a casa dele é casa de oração. A minha casa será conhecida em todas as nações como casa de oração. E muito menos tem se feito na casa de oração isso aqui que eu vou falar.
Estudo a palavra e oração. Então, irmão, para nós conhecermos a vontade de Deus, temos que valorizar a palavra. Assim também contagiar outros, conduzir as pessoas até a vontade de Deus. Só será possível se a Bíblia for introduzindo-nos. Só é possível chegar a Deus se conhecermos. Só é possível conhecer a Deus se ouvirmos a sua voz. A Bíblia, ela é espiritual. Ela tem um significado espiritual, porque ela é viva e eficaz, como a palavra mesmo diz. Mais penetrante do que espada de 2 gumes. E nós sabemos que a espada de 2 gumes, ela tinha 2 lados. Cortava de um e cortava de outro. A Bíblia, ela tem essa função de trazer a nossa razão, o nosso raciocínio pela vontade de Deus. Se o homem está desviando, a Bíblia ela é como se fosse um prumo, trazendo para o centro da vontade de Deus. Quem pratica a palavra, quem dispõe a seguir a palavra, ela está seguindo a vontade de Deus, porque aqui é a palavra de Deus verdadeiramente falada por Jesus, falada pelos profetas. Jesus ensinou vários ensinamentos como devemos seguir a Cristo através do Evangelho pleno. Então nós vemos que a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela traz o conhecer ao homem, o conhecer da vontade de Deus. Ela revela Deus ao homem, ela se revela a nós. E ela traz como princípio, é onde eu ia entrar, o princípio Gênesis, né? Então todos os princípios de Deus estão aqui, conduzindo-nos, possível chegar a Deus e conhecermos. Só é possível conhecer a Deus se ouvirmos a sua voz. Como que ouvimos? Através da vontade de Deus, que é a sua palavra. Segundo ponto que estava nesse homem de Deus chamado Esdras, a habilidade de transmitir a vontade de Deus. Ele tinha uma habilidade especial. Primeiro, um homem ele precisa ter disposição para levar. Tem que ter disposição de levar o Evangelho. Enfrentar os nós, as pessoas que são contrárias, as pessoas que rejeitam o Evangelho. O próprio Jesus mesmo ele disse, se rejeitar a mim, quanto mais os domésticos. Né? Então, nós vamos ver que na palavra de Deus, eu vou até ler esse versículo aqui que da base, que está em Mateus 7:13. Investi um tempinho aqui. 7:13 e 14. 7:13 e 14. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos que a encontram. Então o caminho é Jesus, né? Então nós vemos que o versículo 6 do capítulo 7 do livro Esdras fala dele como um homem entendido, conhecedor da palavra, hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor. A lei foi transmitida por Moisés, mas a lei é do Senhor. Quem fez a lei foi o Senhor. Quem designou para que Moisés foi instruído. Esdras 7:6. Vamos ver aqui. Esdras. Tirei aqui. 7:6. Este Esdras subiu de Babilônia. Era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedia. Então, a coragem desse homem, de Esdras, ele pediu sinceramente ao rei que ajudasse ele nessa tarefa. E o rei Artaxerxes, que era o imperador ali daquele império, o Império Persa, cedeu essa ajuda
ao nosso irmão, né, vamos dizer assim, Esdras. Além de sacerdote, olha só as funções que ele tinha. Ele era escriba, um professor exímio na palavra de Deus. Além de sacerdote, Esdras era escriba e tinha recebido uma autoridade governamental. Olha só, quanta capacidade ele agregou. Por quê? Ele se dispôs em conhecer a vontade de Deus. Ele era escriba, sacerdote e se tornou um governador daquela, vamos dizer assim, daquela província que estava na jurisdição, o país judaico, né, na jurisdição dos persas. Um cargo como secretário designado para executar algumas funções de confiança. Além disso, o rei tinha confiança nele. Por isso que o rei sabia que ele ia cumprir essa tarefa confiadamente, como, por exemplo, como fazer o controle de alistamento de contingente. Também era um revisor literário. Ele fazia revisões da literatura. E lá, no país dessas persas, eles também tinham os documentos dele. Tanto é que, na lição anterior, pediram que fosse visto lá no Palácio Real, se tinha alguma ordem para fazer a construção do templo e da cidade, dos muros de Jerusalém, né? Também era um revisor literário e o que já foi falando anteriormente, fazia cópia dos textos sagrados. Olha só, né? Deus reservou esse homem de Deus. Isso está em Esdras 7:11. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdócio Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Além disso, o interesse de Artaxerxes que eles aprendessem a palavra. Muito, muito interessante, né? O respeito. Hoje, muitas pessoas de outras religiões não têm respeito às Sagradas Escrituras, zomba dela, nós vimos várias pessoas, mas aqui, esse grande rei, Artaxerxes, imperador lá dos Medos Persa, respeitando o Deus dos céus, né? E ele mandou aqui, ó, ele diz as leis e os mandamentos de Israel. Que coisa incrível mesmo. No versículo 14, portanto, da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, és mandado para fazeres inquirição em Judá e Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão. Quer dizer, um conselheiro, um grupo de conselheiros falando sobre os mandamentos de Deus para reconstruir esse lindo país chamado Israel. Eu falo lindo porque é ali que nasceu o nosso querido Jesus, o nosso mestre, salvador da humanidade. Muitos podem rejeitar, porque muitos vão rejeitar. O próprio Cristo mesmo diz que muitos vão rejeitar ele. Esdras estabeleceu estratégias. Estrategista. Você sabe que numa guerra, numa luta, existe a estratégia para vencer. Orientado pelo Senhor para levantar uma comunidade empobrecida. Depois que a cidade foi destruída, ela empobreceu muito. Muitos não tinham seus empregos, as contribuições ali de imposto, muitos impostos eram levados para o império. Então, e não só isso, a cultura. Quer destruir um povo, irmão? Confunda a sua língua. Por exemplo, nós temos aqui o livro, né? Book. Aí nós falamos book, né? Livro. Pencil. Ou pente. Não sei, mais ou menos. Acho que é pencil. Caneta, né? Tablet. Mesa, né? Então, irmão, nós vamos destruindo ali a cultura. Você vê que foi mandado para lá um povo, uma mistura, que hoje nós conhecemos como os samaritanos. Eles foram levados de várias culturas para até tirar a cultura própria de Israel dali, que adoravam um só Deus. E nós vamos ver mais adiante que até os mesmos chefes dessas nações, dessas tribos, se prostituíram com mulheres que adoravam outros deuses. Cultural, social e espiritualmente. Olha só, o povo estava empobrecida nesses 3 pontos, na cultura, social e espiritualmente.
Não é muito diferente do nosso Brasil, né, irmão? Empobrecido espiritualmente. A nossa cultura, a nossa sociedade. Ele avalia as condições do povo judeu com o objetivo de fazer as mudanças necessárias. Esdras identifica que a raiz do problema estava no distanciamento do povo e das escrituras sagradas. Olha só, a escritura ela é lida, relida, falada, divulgada para que o povo não esqueça as promessas de Deus. E o povo estava tão distante porque tinha esquecido os rolos, os pergaminhos. A palavra não era mais lida. Que triste de uma nação quando esquece do seu Criador. E com alegria vemos que o povo aceitou a orientação de Esdras e seguiu seus conselhos. Habilidade em transmitir a vontade de Deus a um povo carente de luz, vem de um preparo minucioso. Irmão, nós como igreja somos, vamos dizer aqui, como esse Esdras, que tem essa vontade de ir, ide e anunciai às nações. Nós somos esse instrumento, nós somos esse porta-voz, nós somos os embaixadores de Cristo aqui nesse mundo para levar e propagar o reino do céu. Levar luz. O próprio Jesus mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz, irmão. Imagine um mundo sem Jesus. Quer esquecer Jesus? Quer tirar Jesus de sua vida? Quer apagar as luzes? A igreja, que é a candeia, que é a lâmpada? Então, o mundo vai ficar em quê? Em trevas. Vem de um preparo minucioso, de uma busca incansável, de melhor estratégia, principalmente de vivermos inteiramente debaixo da boa mão do Senhor. O próprio Jesus mesmo disse que muitas das vezes ele quis abraçar Israel como a galinha abraça debaixo das suas asas. Aqui a galinha protege, né, os pintinhos. Mas eles não querem. A boa mão do Senhor. Foi isso que eles aprenderam com Esdras. A boa mão do Senhor estava com eles. Para reedificar os muros de Jerusalém. Para restabelecer a ordem social. Para restabelecer o cultural e o espiritual. Você pode fazer duas coisas. As autoridades terrenas podem fazer duas coisas. Mas tem uma coisa que eles não podem fazer. A espiritual. Eles podem ali ajeitar a ordem social, suas economias, falha, mas pode. A cultural, mas a espiritual, só Deus e o Espírito Santo pode estabelecer. A missão de Esdras não era nada fácil, como também a nossa realidade hoje. Lembremos das palavras desse homem de Deus. Assim, visto que a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, encorajei. Essa foi a coragem. Deus estava do lado dele. Há uma palavra de Jesus que diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do céu, até o final dessa geração, até tudo acabar, esse mundo que nós vemos não existir, Deus, Jesus, está conosco até o final. Ele está encorajando eu e você, meu irmão, a seguir em frente, a jornada, o caminho, a direção certa. Confiemos, dependamos do Senhor. Ele nos orienta, Ele nos ensina, Ele nos mostra o melhor de forma a transmitir o seu querer e a sua palavra. Existe um personagem na Bíblia, que agora essa novela está transmitida, que é Nimrod, ou Nimrod, qual seja a sua interpretação. Mas eu quero dizer que esse tal Nimrod, ele teve uma ideia de construir uma torre. E essa torre foi o princípio de toda a crise social, porque levantou homens e o interesse dele é que eles se afastassem de Deus, que não precisassem de Deus. Isso está incutido na mente do homem até hoje, que a sociedade não precisa de Deus. Mas isso é uma farsa de Satanás. Nós precisamos e dependemos de confiar de Deus. Não é uma vacina que vai trazer cura, ainda que a ciência se multiplique.
Mas se não for da vontade de Deus, meu irmão, pode vir vacina, pode vir xarope, pode vir o que for. Nós dependemos de Deus. Deus é o dominador deste mundo. Queira você, queira ou não queira. Queira você acreditar ou não. Ele é que domina esse mundo. Terceiro ponto. O caráter de viver é aquilo que o Senhor deseja que vivamos. Deus tem um padrão para o ser humano. Primeiro que nós sabemos que Deus é um Deus santo. É um Deus puro. Não existe pecado em Deus. Deus não tem pecado. Deus, ele é soberano, ele é onisciente, onipresente. E ele quer esse mesmo padrão para nós, padrão de santificação. O livro de Esdras nos apresenta esse personagem como alguém que vivia o que pregava. Olha só. Não basta conhecer a palavra, não basta ler as escrituras, mas tem que ser aquilo que vive, aquilo que você prega, aquilo que você diz, é o que demonstra. De um produto que você bota no mercado, ele tem que ser eficaz para comprovar aquilo que ele diz ser. Senão passa a ser um genérico, algo parecido que não é. Esdras não revelou ser um homem com atitudes distantes da sua fé. O que ele falava, o que ele praticava. Ele era estudioso, letrado, o que já sabemos. Porém, não era apenas isso. Esdras era um conhecedor, um hábil orador, coerente, conhecido pela sua integridade e caráter. Nós tivemos vários oradores. Vou falar aqui um. Adolf Hitler, um orador. Multidões seguia. A pessoa que tem esse dom, ele consegue deslumbrar as pessoas que ouvem. Eloquente. Muitas pessoas são eloquentes. Mas na escritura, esse método não funciona, porque ele tem que ser aquilo que ele fala. E Esdras era conhecedor, hábil, orador eloquente, mas ele era coerente com o que ele estava falando. Pela sua integridade e caráter. Um caráter. Tudo na vida e o ministério de Esdras apontou para Deus, a sua vontade. Esdras não estava ali dizendo assim, eu estou falando, não. Ele estava transmitindo o que Deus queria que o povo fizesse. Ele falava e discursava bem, mas sua intenção não era atrair atenção para si mesmo. Como muitos pregadores nós vemos aí, não vou entrar nesse método, que quem vai julgar o povo é Deus, eu não disse nada. Eu sou apenas, estou como um orador da palavra, um discípulo que vai transmitir, como diz aqui, ensinando as escrituras, aquilo que pouca coisa que eu sei, né? Mas para que o povo enxergasse nele o Senhor. Assim aconteceu, todos em volta conseguiam enxergar Deus nele. O discurso do seu caráter estava afinado. A própria Bíblia mesmo nos ensina que quando nós se convertemos, aquele que não roube mais. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Porque o nosso discurso tem que ser coerente com o que nós falamos da palavra de Deus. Vivemos tempos difíceis. Os públicos têm relativizado os ensinamentos bíblicos para agradar os ouvintes. Isso aqui, irmão, a Bíblia, ela é verdadeira. Muitos têm tentado com discursos vãos, com aquelas conversinhas mole, para atrair pessoas e que pessoas fiquem ali no seu ministério e tal. Mas o importante é que ele conheça a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas você só pode conhecer a verdade através das escrituras sagradas. Através de falando do amor de Deus, do amor de Jesus, da promessa que ele fez. Qual o objetivo que ele veio a esse mundo, sofreu na cruz, padeceu por nós. Isso que faz com que a pessoa
A glória de Deus está sendo esquecida. Os aplausos são a energia que alimenta o ego humano. E nós vemos isso nesses púlpitos. Há uma verdadeira crise moral que às vezes se instala dentro da nossa própria casa. Somos crentes na igreja, fora dela revelamos carnais. Que triste, né, irmão? Como o mundo agora vê nós como pessoas carnais, não espirituais. Mas devemos voltar ao primeiro amor, como a Bíblia diz. O primeiro amor que nós devemos voltar. Às vezes há um abismo entre o que falamos e o que fazemos. Realmente. Está caminhando para o final, né, irmão? Isso, a vontade de Deus se distancia cada vez e a nossa influência se torna tóxica e contrária ao querer do nosso Criador. Por isso que muitas pessoas têm repúdio ao Evangelho, porque a pessoa fala uma coisa e pratica outra. E com isso nós se distanciamos da vontade de Deus, porque Deus, ele não tem variação de pensamento. Ele hoje não pensa assim, eu tenho que amar. Não, ele ama incondicionalmente. Deus ama incondicional. Se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim, ele ama. Mas ele quer que o homem entenda que ele é amor. E vai trazer justiça a esse mundo. O seu amor é justo. Precisamos moldar o nosso caráter, dobrar as suas vontades. Ó, quem tem que moldar o caráter não é Deus, mas nós que temos que ser moldado. O que é moldar, irmão? Moldar é você tomar uma forma, tomar-se forma do Criador, daquela essência que tinha lá no Éden, do primeiro homem. Precisamos mudar o nosso caráter e dobrar as suas vontades, a vontade de Deus. Precisamos com urgência que os Esdras dessa geração se levante com ousadia, que Deus nos ajude a viver exatamente o que Ele deseja que vivamos. Essa lição é maravilhosa, irmãos. Devemos aprender com esse homem de Deus, Esdras. Concluído o nosso estudo, Esdras concluiu com sucesso a sua missão, mesmo enfrentando dificuldades. Ele caminhou na direção certa. Sua confiança e dependência sempre estiveram no Senhor. Nós devemos depender do Senhor, irmão. Não devemos depender de um presidente, não devemos depender da nação, de um governante, não. Devemos depender exclusivamente do Senhor Jesus. E a boa mão de Deus, ela é mencionada por ele aproximadamente 6 vezes, faz toda a diferença na nossa trajetória aqui. Tem até um hino que diz assim, segura na mão de Deus. Nós devemos segurar na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Por quê? Porque ela te sustentará. Então, irmão, a boa mão de Deus, do nosso Deus, abre porta para a propagação da palavra. As pessoas vão ver Deus em nós. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Esdras 7:6. Por quê? Porque Deus viu a sinceridade, o rei viu a sinceridade, o rei Artaxerxes, que tudo que ele falava é realmente o que ele fazia. A boa mão de Deus nos anima e nos encoraja. Encoraja-me. Foi o que aconteceu. A boa mão de Deus esteve com ele, viu o agir de Deus e Deus encorajou ele a fazer e cumprir. O nosso coração disposto terá a força necessária para permanecer firme e constante, com ânimo e fervor espiritual, se tivermos em Deus, Deus em nós. Agora, o mundo passa por grande transformação. Não sabemos o futuro, mas nós sabemos que o nosso futuro pertence a Deus. Mas devemos encorajar os irmãos a prosseguir, a conhecer o amor de Deus, a falar de Deus a todo tempo, fora, dentro do tempo e fora do tempo. Se permitirmos que a tua boa mão nos conduza, então desfrutaremos dos efeitos de vivermos no centro do querer do Senhor. Devemos estar no centro da vontade de Deus. E qual é o centro da vontade de Deus? Quando nós obedecemos a sua voz. Se permitirmos que a boa mão de Deus nos ensine, seremos aptos, habilidosos na palavra de Deus. O verdadeiro
mestre não sou eu que estou falando aqui. O verdadeiro mestre não é aquele que fala a palavra de Deus nos púlpitos. O verdadeiro mestre não é aquele que tem conhecimento pleno igual Esdras. O verdadeiro mestre, meu irmão, é o Senhor Jesus. Porque Ele mesmo diz que nós não seríamos ensinados por ninguém, mas por Ele mesmo. E nós somos ensinados pelo Espírito Santo, que habita no meio da sua igreja, que tem os 7 olhos do Altíssimo, que percorre toda a terra, mudando cada dia o nosso caráter aos padrões daquele que nos chamou. Eu e você não fomos chamados por qualquer um. Fomos chamados pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o nosso Mestre Jesus. Antes de orar e agradecer a Deus por esse estudo, eu queria falar aqui para pensar e agir. Vamos meditar nessas perguntas. Você tem buscado conhecer a vontade de Deus na sua vida? Será que eu, você, temos buscado essa vontade? Você tem aperfeiçoado os seus dons e talentos para a obra de Deus? Deus deu os talentos, Jesus deu os talentos para que fosse usado na sua obra. O que você tem? O que nós temos feito? Você não, eu também. O que eu tenho feito? Eu e você. O que tem nos faltado para experimentar o caráter do Senhor em nós? Para pensar agir. Quero orar, agradecer a Deus por esse estudo, esse vídeo e pela sua vida que é aí do outro lado. Não sei, não conheço. Mas eu quero que todos estão interessados em conhecer e prosseguir na vontade de Deus. Senhor Deus, Pai, Criador de todas as coisas, Tu que tem um Espírito que penetra na divisão da nossa alma, como espada de 2 gumes, penetra na divisão da alma, da junta, medulas. Senhor, venha a Ti em oração, agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estar propagando a Tua palavra através desse vídeo. E que o Senhor possa ministrar, o Senhor, o Mestre, o verdadeiro professor, ensinar e ministrar no coração deles aquilo que eu não consigo transmitir, aquilo que a minha voz não penetra, o Teu Espírito possa penetrar no mais fundo do seu coração e que eles possam entender, como eu posso entender, seguir a direção certa, o caminho certo. E que um dia, Senhor, possamos estar juntos diante da Tua face, celebrando a vitória em Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pela Tua bendita palavra. Porque o Seu Espírito é vivo, a Tua palavra é viva, eficaz, mais penetrante de espada dos gumes. Ela penetra na alma da pessoa, do indivíduo. E só através de Jesus, somente através de Jesus, que Ele é o caminho, a verdade, a vida, Ele é a porta pela qual devemos passar e apertar do caminho, como a Tua palavra diz. Muitos quererão entrar, poucos realizarão esse benefício, Deus, porque não se atentaram a conhecer as Escrituras, não atentaram a Te conhecer profundamente, o Teu querer, cumprir a Tua palavra. Que nós possamos ser desses tais, ó Deus, que entramos pelos caminhos estreitos, pela porta apertada que conduz à vida eterna. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Perdoa pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém.